Olá, amigos da Florida Connections Entrevista. Hoje eu trago um amigo, Almir Meira. É o cara que sabe tudo sobre cyber. Eu acho muito chique esse nome, Cyber Security. Ele vai até me explicar se eu estou falando certo. Mas peço que você se apresente rapidamente e por que que temos que saber essa área aí que você é tão bom. Bom, professor Crivellaro, primeiro, obrigado aí pelo convite. E é muito bom estar conversando com você novamente. Vamos falar sobre cybersecurity e uma epidemia de ataques cibernéticos que tem acontecido não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas mundo afora. De uma forma bem direta, por que que a gente precisa conhecer isso? Porque o tempo todo nós estamos sendo atacados, mesmo que a gente não saiba. E Como por é que que que, eu como estou é, como é afirmando? que são esses ataques, Almir? Dá umas dicas aí para nós. Vou dar um exemplo. Para quem é da área de tecnologia, é normal que a gente hoje monte infraestruturas nuvem, né? Fintechs e outros tipos de negócios online. Quando você sobe uma infraestrutura na internet, em menos de um minuto ela já está sendo atacada. Uma série de pesquisas e fontes de análise de vulnerabilidades no mundo. Ou seja, você não dura nem um minuto seguro na internet quando você atua com negócios na internet. Então, desde um pequeno site, um pequeno empresário, até uma grande corporação, de repente você planejou, tá tudo certo, gastou dinheiro e depois não funciona. Na verdade, funciona, mas o que acontece? É quando você coloca essa infraestrutura para funcionar, por exemplo, numa nuvem, existem os chamados robôs de ataque. E eles ficam testando tudo que aparece de novo na internet. Então, quando você sobe uma infraestrutura, essa infraestrutura ela tem que ficar visível na internet. Por exemplo, o seu site, o seu comércio eletrônico, o seu internet banking, tudo isso tem que ficar com a cara para a internet. Então, no momento em que isso é esses robôs começam a dizer assim para os vetores de ataque: ó, ataca tal infraestrutura aqui porque ela é nova. Vamos ver se a gente descobre uma vulnerabilidade. Se ela não tiver sido construída com parâmetros de segurança, talvez ela consiga ser explorada rapidamente. Por isso é importante a cibersegurança, para você já começar com um modelo mais seguro desde o princípio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Almeida. Tudo isso, né, a gente cada vez mais começa a perceber como isso é perigoso. Tem precauções, né, a gente vê muito isso na TV, em matérias. Tem aquela coisa que são cuidados que nós, pessoas, digamos, normais, podemos fazer. Aí chegando numa escala até chegar em vocês, né, os especialistas, dá para você contar aí, digamos, um nível básico, um mediário e um avançado? Dá sim. Vamos lá. Primeira coisa, as pessoas que estão no seu dia a dia comum, como usuários de celular, tablet, computador. Primeiro, você nunca deve utilizar nada que não contenha pelo menos uma boa senha. Então, seu celular ele precisa ser desbloqueado por uma senha e, por exemplo, por uma impressão digital. Seus aplicativos mais comuns, como as redes sociais, vou dar o exemplo do WhatsApp. Sempre configure o segundo fator de autenticação. Por quê? Porque se alguém descobre a sua senha, ele não descobre a sua digital. Passando por uma questão mais intermediária, se você, por exemplo, acessa o sistema da sua empresa, vamos dizer que você utiliza aí um sistema de ERP para poder entrar no negócio e realizar suas atividades de forma remota. Lá também é necessário ter login, ter senha, ter segundo fator de autenticação, como por exemplo uma digital, token Isso ou muito algum comum parâmetro no home imediato. office, né? Isso, por exemplo, Por no home exemplo, office. mesmo dentro da empresa é importante ter isso, porque imagina se a sua credencial, por exemplo, Crivellaro, vaza sei lá, num vazamento de dados ela é exposta. Aí a pessoa consegue entrar na rede da empresa com as suas credenciais. Se não tiver um ou até um terceiro fator de autenticação, essa pessoa consegue se passar por você como se ela Ruim. estivesse dentro da tua empresa. Então não é só o trabalho remoto, mas também as credenciais que você utiliza dentro. E antes de você ir para o avançado aí, uma pergunta rápida. Eu vou fazer uma pausa aqui estratégica. Vamos lá. Pendrive, pode ainda ou acabou? Não pode mais usar pendrive em lugar nenhum. Então, depende muito de como são as políticas de segurança da empresa. Por exemplo, eu sei que praticamente todos os bancos bloqueiam
por padrão, a entrada de pendrive. Então, se você espetar o pendrive, ele já não é reconhecido por padrão. Bem, em outros tipos de negócios, o pendrive pode ser necessário. Eu utilizo o pendrive porque eu preciso levar apresentações e até configurações de segurança de um lugar para o outro. Então, é importante que você, se utilizar o pendrive, utilize também dentro do pendrive uma solução de segurança, como, por exemplo, o antivírus ativo quando o pendrive é espetado, para que ele também não seja contaminado quando você tiver numa instalação diferente, num computador diferente. Então, eu diria que assim, não quer dizer que ele acabou, mas tem lugares que já bloqueiam. Eu citei o caso dos bancos, porque isso já é parte da maturidade desse tipo de negócio. Outra pergunta que eu sempre vejo nas mídias: as pessoas usam senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou usam sempre a mesma senha para tudo quanto é aplicativo? Eu sei que é difícil decorar várias senhas. O que você nos diz a respeito, Almir? Que a melhor situação, a melhor solução é você criar você instalar um cofre de senhas, que é um software que você pode instalar no seu computador diretamente ou utilizar um serviço online. Quando você instala um cofre de senhas, imagina que você utilize 50 serviços diferentes. Para cada um deles, você cria um login e uma senha diferente e salva nesse cofre de senhas. E aí a única senha e login que você precisa saber é o desse cofre. Porque, por exemplo, eu quero saber qual é meu login e minha senha do Facebook. Você vai lá na página do Facebook, vai aparecer o íconezinho do cofre de senhas, você clica nele. Aí você coloca seu login e sua senha do cofre de senhas e seleciona lá. Serviço, Facebook, ele já preenche automaticamente para você. E existem vários serviços que fazem isso, é gratuito, como é que funciona? Existem vários serviços que fazem isso. Você tem o Passbolt, que é muito bacana. É o que, por exemplo, a gente utiliza aqui na empresa. Mas tem vários outros, né? O Passbolt é o que eu cito porque ele é gratuito. Você consegue instalar ele num servidorzinho da internet. Dá para a empresa inteira utilizar, mas existem vários tipos. Tem o Senha Segura, que é uma solução nacional, mas aí é uma solução comercial, entre outras possibilidades. Eu recomendo que se utilize mesmo se não for para a empresa, se for para a sua vida privada, utilize uma solução de cofre de senhas para o seu computador pessoal, para não ter que lembrar de todos os logins e senhas. Outra senha ou outras senhas que eu sei que as pessoas possuem muito receio, muito medo, é a questão de banco. Até vou dividir a pergunta em duas, né? Os bancos comerciais, que muitas vezes, se você tiver problemas aí na sua senha, você vai lá no seu gerente, sua senha foi bloqueada, senta lá fisicamente, né, na frente do seu gerente, ele vai resetar tudo para você. Isso geralmente acontece com pessoas aí idosas, tal. Essa é uma pergunta, depois você me dá uma pausa e você me fala uma outra dúvida. Eu, né, tenho alunos, principalmente jovens aí que mexem nesse mundo cripto. Então, também mexendo a exchanges ligadas ao mundo cripto, tem a questão das sementes, das senhas. Eu sei que são mundos diferentes. Um tem a pessoa física que pode te ajudar, a outra nem sempre, né? Dependendo por onde você está navegando. Fala aí alguns cases que você já viu, você já socorreu, já deu orientações. Pode soltar aí cases à vontade. Vamos lá. Eu acho que quando você fala de banco, existem alguns problemas que as pessoas acabam cometendo, principalmente porque hoje esse acesso em geral é feito pelo celular. Se você puder ter segundo celular só para serviço bancário, tem. Celular mais simples, Me deixa que em você vai casa. pode Deixa em deixar em casa. casa, a menos que você precise realmente dele. Agora, se você precisar andar com o celular que você faz as operações, aí você tem duas coisas que eu acho importantes, tá? A primeira delas é: nunca deixe salvo o seu CPF, que normalmente é usado para login, e não utilize a opção de senha, utilize a opção da sua digital. Por quê? Porque aí, vamos dizer que, sei lá, aconteça um problema, você perca o seu aparelho ou alguém roube ou furte o seu aparelho. Se esse aparelho estiver já aberto, né, não estiver bloqueado, a pessoa talvez consiga mudar uma senha rapidamente, consegue acessar o seu celular e o seu banco. Quando é com a digital, não, porque é a sua digital.
muitas vezes é a sua facial que está cadastrado lá no banco de dados da Infelizmente, a gente vê instituição. em cenas, né? Essas cenas mais não necessariamente sensacionalistas, mas programas que mostram muito isso. O motoqueiro, por exemplo, lá o assaltante vem lá e já fala, desbloqueia, desbloqueia. Tem Sim. algo que a gente pode fazer, mesmo desbloqueando? Tem aí mais uma camada de segurança que nos protegeria enquanto ele sai de perto da gente? Então, talvez você até perca um pouco, porque normalmente nos primeiros minutos ele já vai tentar fazer alguma coisa. Mas o ideal, se você tiver o segundo celular, primeiro, no seu celular principal, sempre ative aquela opção localizar aparelho, seja na Apple, seja nos Androids. Porque com essa opção você localiza e você formata o aparelho. Você consegue desativar e desinstalar tudo que tem lá. É fácil isso? É fácil? Sim, você tem esse serviço de localizar. Você pode procurar, dar um Google ali, localizar celular da Apple ou do Android. Aí vai ter o passo a passo, você configura ele. Então, o que acontece? Quando, sei lá, você é assaltado, o cara leva o seu celular. Se você tiver um outro aparelho, se outra pessoa tiver um aparelho ali, você entra no serviço de localizar, ele vai perguntar alguns dados sobre o seu aparelho, o seu número e tudo mais. Ele vai localizar, vai aparecer no mapa, e aí ele vai perguntar o que você quer fazer. Uma das opções é restaurar as configurações Isso de já tem que fábrica. estar pré-configurado, essas funções ou Não, não? você tem que ativar depois que você já tem o aparelho. Não, não, estou dizendo, eu não sei, tomara, né, que a pessoa nunca seja assaltada, mas ela já tem que deixar tudo isso já meio previamente escrito lá dentro do celular, programado, para quando acontecer, se infelizmente acontecer, ela seguir esse caminho, ou é tudo na hora que isso Não, não, acontece? não. É na hora. Você tem que ativar o serviço, aí ele vai te pedir para colocar os dados. É igual você criar uma conta do WhatsApp e você cria essa conta do localizar. Então, criou a conta, beleza, fechou, segue sua vida. Se por acaso você, sei lá, for furtado, for roubado, já procura um computador ou um celular de outra pessoa, acessa o site, ele vai te perguntar informações lá do seu telefone e você coloca. Quando ele comprovar que é você, porque só você tem certas informações, Precisa ter aquele número especial que eles falam, lá, o número do celular, o aquele... e-mail? Não, não precisa porque é um Não número muito precisa. grande. Não, você precisa do número do seu aparelho, da sua conta, porque quando você cadastra, ele já vincula as coisas. E aí você vai conseguir formatar o seu aparelho. Ou seja, o máximo que essa pessoa vai poder fazer com o seu aparelho, de repente, é vender. E se a pessoa rapidamente, sei lá, fizer hack desligado, também consegue? Eu consigo fazer isso ou não? Não entendi. Repete para De mim. repente, vou me colocar no papel do bandido. Eu fui lá, já fiz hack, vai que eu sei que o Almir vai me dar essa dica, eu vou formatar. Hum. E se ele fizer um hack e desligar, fala, eu vou deixar uns 3 dias desligado, depois eu ligo de novo. Dá para formatar com ele desligado ou não? Não, com ele desligado não, porque não tem como ele entrar, tá? Então, de repente, se for um bandido meio É, esperto na cibernética, ele não, faz um roubinho, tem. desliga, depois ele liga, tem que ficar meio esperto, então. Mas geral, nesse momento você já fez notificação para a operadora, a polícia e tal. Aí quando o seu celular entrar no ar de novo, normalmente a operadora já tira ele de serviço. Beleza. É isso. E fala das criptomoedas aí, segurança nesse mundo cripto. É muito parecido, é importante que você sempre tenha, primeiro, uma exchange que Exchange. seja confiável e que tenha aí uma Nacional ou boa. importado, Almir? O que você confia mais? Ou tanto faz? Então, quando se fala de Brasil, até pelas questões de imposto de renda e tudo mais, eu acho que se a pessoa não quiser arriscar, vai numa nacional, num mercado Bitcoin ou alguma coisa assim. Porque depois você vai ter que declarar, então eu já acho o seguinte, vai num lugar que depois já vai puxar na tua declaração para não ter nenhuma, nem que você não queira fazer nada errado, mas para não ter nenhum problema de depois você puxar a informação de uma conta que é no exterior e tudo mais. Eu acho que vale a pena. E outra, sendo no Brasil, as regras geral para brasileiros são muito parecidas. Então, a conta é de um certo jeito, ele pede para você utilizar aquelas ferramentas de token, né? O Authenticator do Google ou da Microsoft, para gerar esse segundo fator de autenticação, que é o que eu recomendo. Por exemplo, eu já utilizei o mercado Bitcoin. Então, o que, que eu fazia? Né? Eu trocava a senha principal a cada 30 dias e eu sempre utilizava aquele token do Authenticator, tanto do Google quanto o da Microsoft, todas as operações. Ou seja, se alguém tivesse acesso ao meu celular,
ele provavelmente não conseguiria, porque os authenticators eu não usava no aparelho, eu usava no computador. Muito bem. É muito arriscado, você acha, esse mundo cripto de perder moeda, o pessoal some moeda, perde moeda, rouba moeda? E você, como Então, um cara que tem a cybersecurity na veia, diz: aconteceram alguns problemas com algumas exchanges grandes, né, nos últimos anos, né? Acho que a FTX, uma que teve problema, que perdeu quase tudo, e recentemente teve uma outra que parece que teve um problema de quase 1,5 milhão de reais, mas era muitos milhões de dólares que foram subtraídos. Eu sempre penso o seguinte: quando você pensa em segurança cibernética, os bancões, aqueles bancos tradicionais, são os elementos mais seguros, porque eles já fazem isso há 40, 50 anos. Eles já se preocupavam com segurança cibernética quando esse termo nem existia ainda. Então, quando você vai comparar aí o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, eles têm uma maturidade muito grande de cibersegurança. Aí, quando você pega os outros bancos que são digitais e são grandes, Nubank, você pega XP, próprio BTG Online, eles também já estão com essa pegada, por quê? Porque primeiro eles derivam dos grandes bancos, com exceção do Nubank que já nasceu digital. Então eles já trazem um pouco dessa cultura. E quando você pega aqueles que são puramente digitais e são menores, equipe de segurança é menor, investimento em segurança é menor, tempo de resposta é maior. Não quer dizer que eles não sejam seguros, mas quer dizer que, para eles, os desafios, caso eles sofram com um incidente cibernético, vão ser muito mais complexos, porque talvez eles não tenham todas as pessoas, tecnologias e processos para poder resolver rapidamente isso. uma pergunta que, dentro dessa cultura digital, né, a cibersegurança está dentro de um mundo aí digital. Antigamente era mais comum, né, a figura do hacker. Muitos jovens até, quando começam a entrar no mundo da tecnologia, gostam até de falar com certo charme, né? Ah, eu sou um hacker, eu sei hackear. Conta um pouco para nós dessa época aí mais romântica que era, vamos dizer assim, mais romantizada. E hoje o hacker tem vários tipos. Quem é esse cara que sempre aparece de gorro, com uma cara misteriosa? Bom, vamos lá. Mente, o hacker ele tinha muito mais uma necessidade de uma prova social do que necessariamente de causar um grande dano. Ele queria provar para aquela comunidade pequenininha dele que ele tinha condições de invadir um site. Tanto é que o objetivo principal de quase todo hacker do mundo era invadir a NASA, né? Era invadir o FBI, coisas assim. E alguns conseguiam. Só que, assim, o que era a grande sacada para ele? Eu consegui invadir, olha aqui uma evidência. Então, era muito mais comprovar que tecnicamente ele era capaz ou mais esperto do que essas grandes empresas. Hoje, quando a gente fala do crime digital e da figura do hacker, hoje o crime digital movimenta mais do que o mercado de cinema de Hollywood, mais do que o mercado de games e mais do que o mercado de drogas no mundo. Então, o crime digital hoje é terrível. Só que hoje ele é especializado, ele é financiado muitas vezes por atores de governo e a motivação muitas vezes é ou manchar a reputação de um país, ou atacar uma grande corporação que é importante para um país, ou atacar uma grande corporação para conseguir muito dinheiro. E hoje, os grupos de hackers, eles têm nomes específicos, eles são conhecidos como APTs, que são os Advanced Persistent Threats, ou seja, os vetores de ameaças avançadas. Então, existem os APTs relacionados com números. Então, o APT-29 é da Rússia, o APT-19 é da Coreia do Norte, sei o que, da Síria, tem grupo brasileiro, tem grupo americano. Então, o que representa o PT? Muitas vezes é um grupo de pessoas, hackers, relacionados com um país ou financiados por um país e que realizam ataques cibernéticos com determinadas metodologias. Então, tem APT que só ataca do mesmo jeito, só que eles vão mudando o código e conseguem ter sucesso nas suas empreitadas. Tem outros grupos que eles utilizam 4, 5 formas diferentes de atacar. Só que hoje, realmente, o cybercrime é organizado, é eficiente
e ele provoca prejuízos enormes para as empresas e governos que eles atingem. Então, isso que você disse, Almir, nós estamos, muitas vezes as TVs mostram com animações ou dashboards, nós estamos numa constante guerra cibernética, todos os dias é que a gente não enxerga. Você deve enxergar um pouco isso aí. Todo dia está tendo uma grande guerra, todo dia, entre vários países. Tem países que Sim, mais se atacam entre si, você que lê muita coisa, tem. como é que é? Fala um pouco dessa guerra digital entre países ou corporações. Tem especialistas, principalmente ligados aos mundos militares, que dizem que, na verdade, a Terceira Guerra Mundial já começou. E mais do que uma guerra focada em infantaria, tanque, míssil e avião, hoje a guerra ela ocorre no meio cibernético. E que alguns países estão completamente minados por outros países que definem o que vai ser feito contra aquele país. Pô, recentemente a gente teve apagão em Portugal e Espanha que até agora não foram bem explicados. Não Será que foram. foi algo cibernético? Existe a possibilidade. Eles negam. E outra, um país vai sempre negar. Ele nunca vai falar que foi vítima de um evento Sistema cibernético. elétrico sempre é susceptível a isso. Sistema elétrico, petróleo e gás, água, esgoto, portos e aeroportos, hospitais, são todos sistemas críticos. Ou então, grande indústria que é responsável, por exemplo, por alimentação de um país. Por exemplo, pega um país pequeno, mas que tem uma baita empresa de alimentação, que de repente responde por 20% de tudo que é comprado de alimentação no país. Se parar uma empresa dessa, você paralisa o país. Seria ficção científica dizendo vários carros autônomos foram hackeados e 100 carros caem no penhasco. Mito, verdade é filme. Então, eu vou citar um exemplo de quando eu era coordenador do curso de Segurança da Informação da FATEC, em São Caetano do Sul. Tinha um professor que depois ele até virou coordenador quando eu saí. Ele tinha um carro que tinha esse controle pela internet, não, um carro importado. E aí os alunos fizeram uma provocação bem interessante. Falaram, professor, nosso TCC, a gente tem como objetivo conseguir acessar seu carro, destravar seu carro e ligar seu carro. Pois eles conseguiram, tá? E é um carro alemão, desses caros, entendeu? Eles conseguiram. Eles acessaram, eles fizeram até a antena. Montaram a antena, fizeram, acessaram, ligaram. Só, não fiz, só como ele não era um autônomo, o máximo que eles iriam conseguir é ligar um farol, alguma coisa assim. Não iriam conseguir dirigir. Mas pensando que existem carros autônomos, por exemplo, os Teslas ou outros carros, é possível. Tem até uma dica, se posso colocar uma dica de filme aqui, que é aquele filme O Mundo Depois de Nós, que conta caso, e até um filme com a Julia Roberts, e conta o caso de como seria uma situação apocalíptica dos Estados Unidos sofrendo um ataque desses, pela visão de pessoas que, durante o ataque, eles estavam em trânsito e não sabiam que o ataque aconteceu. É muito interessante o filme, porque ele coloca uma situação que talvez não na mesma proporção, mas numa proporção menor, ia acontecer contra uma grande cidade ou contra um país. Eu, meios de transporte que você falou, aeroportos, né, principalmente derrubar um avião ou cancelar voos de um grande aeroporto. E se você pegar um aeroporto aqui, é um hub, o aeroporto da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, outro dia acho que teve um problema, não sei em qual aeroporto aí, não sei se foi europeu, que deu uma parada aí. Londres. Foi Foi Londres, Londres. né? De Londres. Heathrow, Sim, né? sim. Então, e deu, né? Deu uma parada geral no tráfego aéreo. Quando a pessoa começa a perceber, né, a importância cada vez da cybersecurity, o que que o empresário, vamos dizer, o empresário já pode começar a se preocupar com isso? Que tipo de solicitação, né? Até eu gostaria que você falasse rapidamente um pouco da sua empresa, eu sei que você também tem cursos. Fala um pouquinho disso, que preocupações, como é que essa trilha dessa jornada de aprendizagem e de contratação desses serviços e como é que isso vai cada vez mais entrando dentro da empresa e virando cultura. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que o empresário ou a alta administração de uma empresa deve se perguntar é:
Se eu perdesse acesso às informações da minha empresa, eu conseguiria sobreviver enquanto negócio? Tem um nome técnico nisso, como é que é? Phishing? Como é que é? Phishing? Não, o phishing é um tipo de ataque que tenta te enganar. Mas vamos pensar de uma forma mais aprofundada. Imagina o seguinte: você é o diretor ou presidente de uma empresa que tem, por exemplo, 1.000 funcionários, fatura 200 milhões por ano. O principal ativo que você tem na empresa provavelmente não é o seu produto, são suas informações. Qual seria o impacto de você perder o acesso às suas informações, por exemplo, por 2 semanas? Então, quando você se faz essa pergunta e a resposta é impacto alto, porque eu sei que eu não tenho as medidas de segurança necessárias, aí você tem que pensar, como E é o que está. famoso, e o famoso backup que ninguém faz? Então, o backup é uma das partes, mas assim, o backup é uma estratégia importante, ele tem que ser feito e tem que estar atualizado. Mas além do backup, você tem que ter equipe de segurança, porque muitas vezes, se falar eu tenho uma equipe de TI, ela resolve o problema. Hoje, a segurança da informação está praticamente se descolando como importância da área somente de TI, porque ela tem que olhar para a área de TI sem ser subordinada a ela. Ela tem que, por exemplo, se ela falar, ó, você tem que implantar um controle de segurança, o diretor de TI não pode chegar para o cara e falar, não, não vou fazer. Ele tem que fazer. Porque tem alguém que naquele momento é mais gabaritado do que ele, falando, olha, você tem um problema de segurança. Segurança é focada em 3 pilares enquanto negócios, né? Isso Pessoas, aí. Então processos vamos e lá. Três tecnologias, né? pilares de segurança. Vamos lá. Pilares de Pau- continuidade de Pausa negócios. estratégica. Pausa Isso. estratégica. Vamos lá. Então, 3 pilares de segurança, Amir, como é que é isso? Isso, você tem 3 pilares de segurança e 3 pilares de continuidade de negócios. Vou começar pelo de continuidade de negócio. Para você manter a segurança da informação da sua empresa, você precisa ter pessoas, processos e tecnologias que sejam suficientes para manter essa segurança. O que significa isso? Eu preciso ter equipe contratada, treinada e capaz. Eu preciso ter tecnologias que consigam detectar e responder aos eventos cibernéticos. E eu tenho que ter um desenho de processos baseado nas melhores práticas do mercado, para que eu possa ter o mínimo de resiliência cibernética. Essa é a primeira parte. A segunda parte são os outros 3 pilares, aí, os pilares da segurança da informação. A informação ela tem que ter 3 características importantes: integridade e disponibilidade. Então, a informação tem que ser confidencial só para quem tem que ter acesso a ela. Por exemplo, eu e você. Se mais alguém pescar essa informação, quebrou esse pilar. A informação também tem que ser íntegra. Se eu mando um e-mail para você, ele tem que chegar da mesma forma do seu lado. Se alguém interceptar e mudar a mensagem, quebrou o pilar da integridade. E a disponibilidade é assim: eu vou acessar um site, eu quero acessar agora o site exatamente nesse momento. Então, se eu entrar no meu navegador e buscar o acesso, ele tem que estar lá. Se ele não estiver lá, quebrou o pilar da disponibilidade. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares da segurança da informação. Mas para que isso funcione bem dentro de uma empresa, eu preciso ter pessoas, processos e tecnologias devidamente adequados ao meu modelo de negócios para manter resiliência cibernética. Muito bem. A nossa conversa aqui a gente ficaria muito tempo, porque esse assunto Sim. é Não, isso apaixonante, voa. Isso apaixonante. voa. Mas nós vamos terminar agora aqui mais uma pausa estratégica. Então, eu gostaria que você terminasse aqui para a gente fazer um recorte lá para a gente fazer aí o anúncio da sua entrevista. Boa. Quem é você, sua empresa e 5 dicas de cybersecurity para um leigo? Vamos lá. Eu sou o Almir Beira Alves, eu sou especialista em segurança cibernética, sou sócio e diretor da C-Cyber, que é uma academia especializada na capacitação em cibersegurança. Então, por exemplo, hoje os 4 maiores bancos do Brasil são nossos clientes, as maiores empresas de meios de pagamento, de mídia, de energia, são nossos clientes. Então, a gente treina grandes equipes de grandes empresas para que isso torne esses ambientes mais seguros e mais resilientes. Como dicas de segurança da informação que a gente deve ter todos os dias. Conheça os seus ativos digitais. Você não protege aquilo que você não conhece. Você tem que conhecer, saber tudo que está no teu parque, mesmo na sua casa. Outra coisa, não confie somente em login e senha. Utilize mais um fator de segurança, como digital, como um token. Utilize a tecnologia a seu favor. Se você não quer
usar a mesma senha e não quer lembrar de todas as senhas, utilize um cofre de senhas na sua casa e peça ao responsável de segurança da informação ou de TI da sua empresa a possibilidade de implantar isso dentro da sua empresa. Outro ponto importante: cuidado com o que você fala sobre os dados da sua empresa, em conversas de corredor e em conversas com seus amigos, porque pode ser que esse seu amigo não seja alguém perigoso para você, mas alguém que está no ambiente. Cuidado com aquilo que você fala. A segurança não é só digital, ela é da informação. E o último ponto: tenha algum treinamento de segurança da informação, mesmo que seja básico, de conscientização, para você saber o que você faz com seu e-mail, com seu laptop, com seu celular, com seu tablet e principalmente com a guarda básica das suas informações. Quem é mais informado é menos exposto. Muito bem, parabéns, muito obrigado, Almir. Então, isso aqui é uma parte, né? Nós vamos falar mais com o Almir aí também na nossa live. Então, aqui nós vamos colocar isso aqui no Spotify, depois na sequência, mas também estaremos usando aqui para os recortes para promover essa entrevista da live com o Almir lá no Mob School, né? Convido vocês a assinarem, né? Estarem aí conectados ao Mob School, que é lá que todas as minhas lives de sexta-feiras, às 19h30 acontecem. E nessa próxima sexta-feira estaremos com o Almir Meira, já deu para ver que é imperdível. Lá vocês vão ter mais informações sobre Cybersecurity com o Almir. Aqui também foi gravado aqui pelo Riverside, no Florida Connections entrevista, vai estar no Spotify. Vocês vão poder acompanhar as duas entrevistas nos dois canais. Muito obrigado. Obrigado, Almir. Abraço, viu? Eu que agradeço e espero que o pessoal realmente torne a sua vida mais segura.